Para todo mundo. Sextou mesmo, hein? Sextou. Esse foi um sextou daqueles. Muito bacana, já começando os donos da bola. E a gente já vai falar a respeito do América, Copa Sul-Americana. Empatezinho entre América e Bragantino. Vamos acompanhar? América e Red Bull Bragantino se enfrentaram na Arena Independência pelo primeiro jogo das oitavas de final da Copa Sul-Americana. E as duas equipes acabaram empatando em uma noite de pouquíssima inspiração. Eu acho que faltou um pouquinho ali na parte técnica, que a gente não estava tão apurado hoje, mas eu acho que é normal, tem jogo que a gente não vai conseguir ser igual todos os jogos. O Massa Bruta abriu o placar aos 40 minutos da primeira etapa. Lucas Evangelista aciona Luan Cândido, que cruza para a área. O zagueiro Éder tentou afastar o perigo, mas acabou jogando contra o próprio patrimônio. No segundo tempo, o América esbarrava no excesso de passes errados. Wagner Mancini não estava gostando do que via e promoveu mudanças. Em uma delas, a entrada de Gonzalo Mastriani. A estrela do uruguaio brilha quando o assunto é competição internacional e acabou marcando seu 6º gol nesta edição da Sula após cobrança de escanteio. O jogo esteve muito longe de ser um primor técnico. As duas equipes até tentaram, mas faltou inspiração. A decisão fica para a próxima semana na Neoquímica Arena. O Red Bull Bragantino busca a classificação para continuar sonhando com o título que bateu na trave em 2021. Já o América precisa dar uma satisfação urgente para o seu torcedor. A gente tem casca para suportar também. Lógico que eu não vou falar que todo mundo gosta de ser xingado, todo mundo gosta de ser vaiado, mas se eu fosse torcedor do América também nesse momento, eu estaria insatisfeito. Eu acho que muito disso aí que o Juninho está falando é o reflexo do Campeonato Brasileiro, né? O que vem acontecendo dentro do Campeonato Brasileiro coloca o América nesse tipo de situação, né? O resultado dentro da Sul-Americana, o campeonato está aberto. O empate, o América vai para Bragança para tentar a vitória ou um novo empate e definir nos pênaltis. A situação do América ela é complicada quando a gente olha Campeonato Brasileiro. Mas eu vou falar com quem estava lá no estádio Independência, acompanhando tudo de pertinho dessa partida entre América e Bragantino. Lu, o que você tirou ali desse América? E se dali, desse jogo, você viu algo que pode ser utilizado dentro do Campeonato Brasileiro para salvar o América? Tudo bem, Elton? Beleza? Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Um prazer mais uma vez participar do programa. Elton, um jogo em que duas equipes parece que não queriam jogar. Um jogo muito ruim tecnicamente, a Thaís até trouxe na matéria a qualidade técnica da partida. Um América que escala uma equipe alternativa na Copa Sul-Americana, que vem dando certo, inclusive a campanha do América na Sul-Americana é boa. Ontem o Renato Marques entrou no comando de ataque, não foi bem, o jovem da base do América. A torcida até protestou em alguns momentos, estava muito desligado na partida o Renato Marques, assim como o Mateuzinho. Parecia que o América, Elton, a minha impressão, não queria estar naquela partida. A gente não via aquele grau de motivação. A gente sente ali trabalhando o grau de motivação do jogador desde a chegada. A gente sente ali o ambiente de motivação numa partida. Parecia que o América não queria estar ali jogando contra o Red Bull Bragantino, queria estar trabalhando a equipe, pensando em sair da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Então, isso acabou complicando a qualidade técnica do jogo. No fim das contas, o América segue vivo na Copa Sul-Americana, porque o empate no segundo jogo é um jogo muito aberto em Bragança Paulista, mas desse jogo de ontem, poucas coisas podem ser aproveitadas para o Campeonato Brasileiro. Se o América jogar como jogou ontem, é o América que vai jogar a segunda divisão no ano que vem. Então, a torcida inclusive protestou contra o técnico Wagner Mancini, boa parte dos torcedores, 2.500 torcedores ontem no Independência, uma partida muito ruim, não só do América, mas também do Red Bull Bragantino, Elton. Boa, Lu. Agradecer também o Ulisses que está aqui com a gente. Grande, sempre uma satisfação. Eu queria também. Eu queria que você já emendasse pela frase que o Luciano falou. Luciano fala, o América parecia não querer estar ali. O América não quer estar na Sul-Americana? Isso é inacreditável, né, Eltinho? Boa tarde a todos aqui do estúdio, você que está acompanhando a gente. Isso é inacreditável. E queria estar onde esse time do América? Fazendo o quê? Se a profissão do jogador é essa, se ele é pago para isso, se está disputando uma competição internacional, quantos jogadores não dariam tudo para estar disputando, para estarem empregados nesse momento? E os jogadores, eu lembro do Leão, quando foi técnico do Atlético, perguntaram para o Leão, acho que da última vez em 2009, aquela velha reclamação. Não sei o quê, negócio de maratona de jogos e tal, tá todo mundo cansado.
cansado. E o Leão deu uma resposta bacana, eu achei na época. Ele falou o seguinte: o jogador de futebol deveria ter muito agradecimento pelo momento e levantar as mãos para o céu, de agradecer de ter maratona de jogos, de ter um emprego, de estar jogando. Porque a carreira, além de ser curta, você está empregado. Então eu me pergunto onde os jogadores do América queriam estar naquele momento. O time alternativo vinha apresentando um bom futebol, o principal não está, vem o Bahia aí pelo Campeonato Brasileiro, o Bahia está na zona do rebaixamento, o América está lá com 10 pontos, são 6 pontos ali para sair, para dar uma respirada, mas do jeito que está perdendo a confiança, as boas atuações estão rareando e do jeito que está indo, o Wagner Mancini vai ser trocado já já. Agora, essa é demais, né? Essa é demais. Onde é que o time do América queria estar, esses jogadores queriam estar, se não ali jogando uma competição internacional que vale dinheiro para o clube, viu, gente? Vale dinheiro, então o prejuízo não só esportivo, é financeiro. E quando acaba o brasileiro, eu vou correr o risco de responder o Ulisses, onde os caras queriam estar, hein? Eu sei onde os caras queriam estar. Aí é quando acaba o brasileiro, todo mundo comemora. No telefone? Não, né? Quando acaba o brasileiro, todo mundo comemora. Tá falando é Classificamos importante. para a Copa Sul-Americana. Olha só, torcedor, nós estamos classificados. E quando começa a Copa Sul-Americana, não é só a América, não. Sim. Vários outros clubes. O Corinthians mesmo coloca time alternativo na Copa Sul-Americana. E aí, quando tá jogando, coloca time alternativo. Desculpa, né? Naquele momento, né? E tal. O insucesso no conveniente, brasileiro, né? o insucesso no brasileiro comemora naquele Inacreditável momento. ouvir isso, inacreditável. Valuzão, como que você viu essa situação do América empatando diante da equipe do Bragantino? E o que fazer agora? Porque tem um jogo que é briga de foice no escuro, a gente pode dizer assim, esse jogo contra o Bahia. Boa tarde para você, os amigos, quem nos acompanha. Eu estou muito na linha do que disse o Luciano e já disse outras vezes, né? Acho que o América está pagando um pouco pelo planejamento ruim que eu considero do departamento de futebol esse ano. Novamente o América iria jogar uma competição a nível intercontinental, né? Esse ano a Sul-Americana. Nos outros anos se brigou muito por isso, se briga muito por isso para chegarmos a essa altura do campeonato e isso servir como um peso, né? Uma partida realmente muito ruim, mas o América precisa de voltar agora suas forças para o Campeonato Brasileiro. Eu acho que o elenco do América é muito mais curto do que as possibilidades e os torneios que ele tem que disputar. E pega o exemplo do Fortaleza. Não estou falando para o América. Tá certo que esse ano o Fortaleza conseguiu ir ao mercado, fazer um pouco mais de investimentos, mas eu acho que faltou um melhor trabalho com relação ao departamento de futebol do América para ter um elenco que sustentasse o time em todas as frentes para as quais ele se qualificou. Ô, Tiagão, tem algum atleta desse time do América que a gente está vendo do grau alternativo que você acredita que possa ainda ajudar a equipe dentro do Campeonato Brasileiro? Ô Eltinho, pra ser sincero, eu acho que o América precisa mudar bastante. Pelo menos pensando em Campeonato Brasileiro. E aí, se eu pudesse fazer a alteração em nome do Wagner Mancini, eu levaria todo o time alternativo que tem jogado a Copa Sul-Americana para jogar o Campeonato Brasileiro. Porque no Campeonato Brasileiro o time não rende. Vai jogar Brasileirão, independentemente de quem enfrenta, o América tem dificuldades. E aí, quando vai para a Sul-Americana, embora ontem não tenha conseguido fazer uma boa partida, o América consegue se destacar. Então, a solução está fácil. O próprio Mancini já brincou com isso em coletivas, a solução está simples. Pega esse time da Sul-Americana, leva todo pro Campeonato Brasileiro, mexe uma outra peça se for necessário e coloca esse time para jogar. Se é um time que está tendo um pouco mais de tranquilidade, um pouco mais de leveza, por que não testá-lo no Campeonato Brasileiro? É o que eu faria. Deixa eu dar um recadinho aqui rápido. A Super Pro Atacado tem presente perfeito para o seu pai. São mais de 25 mil itens, entre máquinas elétricas, ferramentas, acessórios, elétrica, hidráulica, tintas e muito mais. E por um precinho que cabe até na sua mesada, meu querido. Super Pro Atacado, a loja do profissional, com você em todos os momentos. Em Contagem, na BR-040, KM 528, ali, depois do TRE. A gente vai para um rápido intervalo e em 3 minutos e 15 segundos. Crava aí e depois me cobra. Vem com a gente.
E fala, rapaziada, breaking os donos da bola de hoje, sextou, estou muito animado com a nossa sexta-feira, né? Por quê, né? Sextou. Rapaziada, já tá aqui programando o que fazer no final de semana, um bom final de semana, com jogaços, inclusive, todos os mineiros jogam no domingo. Galo, 4 horas da tarde, contra São Paulo, fora de casa. Será que teremos Rames Rodrigues em campo? Será que temos Lucas em campo? Tem Cruzeiro e Botafogo, 6h30 da noite no Mineirão. Cheio, Mineirão lotado. E tem o Coelho também, às 6h30 contra o Bahia também. Então, os 3 do domingo, sábado, todo mundo tranquilo aqui em BH, todo mundo tranquilo em Minas Gerais. E aí, domingo, todo mundo passando um pouquinho de raiva, né? Porque é o normal. Fechou? Andrezão, muitas mensagens aqui no nosso Bandzap. E eu queria começar com um bom debate, que eu vou ver se tem como mandar lá no estúdio, Andrezão, para mim levantar um bom debate pra galera. Eltinho, Oi, fala comigo. assim, eu sei que vocês vão falar daqui a pouco disso, mas a rapaziada tá perguntando muito sobre duas coisas do jogo do Galo contra o São Paulo. Se vai de time reserva e se o Lucas entra de titular. Tem alguma informação, Thiagão, que tem muitas informações do São Paulo? Será que o Lucas do São Paulo, se ele vai estrear, não. Parece que vai. Deixa eu ver. Parece que vai, hein? Depende. Já saiu no bid? É a tendência de... Já saiu no bid? Tem até 6 horas para sair. Já saiu? Então pode ser que jogue, porque ele deu entrevista falando a respeito disso. Agora, sobre o Atlético, tem que usar força máxima. O Atlético tem que ir com força máxima, pensando mesmo em se recuperar no Campeonato Brasileiro e vencer o Palmeiras. Dar oportunidade para esse time que não se entrosar e conseguir fazer alguma coisa diante do Palmeiras. Enfim, essa é a minha opinião. Mas a grande questão que eu tô vendo a galera debater é sobre o foco ser na Libertadores, né? Financeiramente. Não, então... foco é não cair. Foco é não cair. Que é isso, Eltinho? Você tá muito... Que absurdo. Eltinho, você tá um cara muito pessimista. É um time de força máxima com Não força dá. mínima. É isso aí. Não, fechou então. Tiagão, busca essa informação pra nós se o Lucas joga ou não. Tentando descobrir aqui. Que aí vai ser um entretenimento a mais, velho. Lucas, tem o Rames também. O Rames não joga, não. Mas vai ser ele tem mais tempo apresentado. pra se Peraí, eu condicionar, desliguei né? o microfone. O Rames não joga, não, mas ele vai ser porque o apresentado à Lucas- torcida. Parece que o Lucas já tava treinando. Com O Tottenham, Lucas fazendo possível pré-temporada. que jogue. Não Fechou? como titular, mas possível que jogue. Vou descobrir aqui agora. Fechou. Vamos voltar pra TV então. Alô, alô, minha gente, estou aqui para falar desse produto aqui simplesmente espetacular que vai melhorar o seu sono. Isso aqui não é papo de vendedor, não, e eu conto sempre aqui, vou continuar dizendo. Eu faço uso, e aí usei, gostei, chamei a empresa para fazer um elogio, porque faço o uso diário, 12 gotinhas embaixo da língua antes de dormir, o sono melhorou consideravelmente. E aqui está quem me ajudou demais. Você está vendo na tela, é o Night Drop. O Night Drop, você vai chamar agora no telefone que está na sua tela, 997016108, 31 997016108. Chame agora, peças, está em Belo Horizonte, entrego para você amanhã. Está na região metropolitana, segunda-feira está aí com você. Está no interior, está fora do estado, está no interior, eu entrego na próxima semana, o mais rápido possível. Prometo que vou me empenhar para entregar rapidinho. O seu sono de qualidade, vai dormir mais, ter um sono profundo, reparador. E um detalhe, não vai ficar aquele acorda, dorme toda hora, não. Aqui é a garantia de sono de qualidade, 997016108. Pede agora que eu entrego rápido para você. Isso é Night Drop, meu povo. O gerente de futebol do Atlético, Vitor, falou sobre o momento vivido pelo Galo, mostrando confiança, tem mostrado confiança
na equipe do Atlético. Pelo menos é o que tem falado o Vitor, principalmente na entrevista coletiva. Daqui a pouquinho a gente vai falar a respeito dessa entrevista coletiva cedida pelo gerente de futebol do Atlético, o Vitor, aí falando a respeito desse momento que o Atlético está passando. Mas, Thiago, uma das situações que eu acompanhei na entrevista coletiva do Vitor foi ele falando que a gestão do Atlético, a diretoria do Atlético, ela acredita no trabalho que está sendo feito pelo Filipão. O que você pode tirar de trabalho do Filipão para ter a confiança da gestão do Atlético? Nada. Para mim, nada. Eu não consigo tirar nada do trabalho do Filipão que eu fale, isso aqui é algo importante ou isso aqui, caso o Atlético troque de treinador, seria interessante para um trabalho sequencial. Pelo contrário, tudo que eu vejo no Filipão, aliás, tudo que eu não vejo nesse time do Atlético é qualidade do trabalho do treinador. Então, nesse momento, Elton, assim, honestamente, para mim, me parece aquele discurso de, olha, estamos com o Luiz Felipe Scolari, mas até o jogo contra o São Paulo. E a informação que eu tenho, inclusive, é essa. Se o Atlético sofreu uma derrota vexatória, um tipo de derrota que incomode internamente, talvez com o time não rendendo, é possível que ele seja trocado já no domingo. Então, sinceramente, eu não consigo ver absolutamente nada nesse trabalho do Filipão que possa ser aproveitado. Seria interessante, caso o Atlético pudesse, que jogasse tudo no lixo do que foi feito pelo Filipão até aqui e já pensasse no próximo treinador. Porque, honestamente, eu não vejo absolutamente nada de proveitoso pensando daqui pra frente no Atlético. Ô, Ulisses, eu queria te ouvir. Você normalmente chega já dando uma voadora no pessoal. Tá aqui coçando. Pois é, eu queria escutar o seu desabafo sobre esse momento do Atlético. Para você, o Thiago falou que o fim da linha está próximo. Você acha que a linha já chegou ao fim com o Filipão? Se depender do que acontecer, eu concordo aqui com o Thiago, aí uma cipuada diante do São Paulo não vai segurar, mas o São Paulo, para sorte, não sei se é o azar do Filipão ou do Atlético, dos jogadores, o São Paulo também vem num momento ruim. São 4 jogos sem vitória, ontem não conseguiu vencer, a coisa ali não anda, apesar de ter contratado Rames Rodrigues, Lucas de volta, um grande ídolo e tudo mais, os jogadores já tiveram problema de salários esse ano, a coisa não anda muito bem, o Dorival Júnior está fazendo um trabalho espetacular pelo que vinha acontecendo lá no São Paulo, mas eu acho que é um jogo de um 0-0 horroroso e o Filipão fica até o jogo contra o Palmeiras na Libertadores. O que mais me assusta no Filipão é o seguinte, o Filipão pegou um Cruzeiro muito pior em 2021, esfacelar, desmanchando, acabando em penúltimo lugar no Campeonato Brasileiro da Série B e deixou o time em 13º lugar, escapou do rebaixamento. Naquela época o Filipão saiu até antes do campeonato acabar, ele deixou o time na penúltima rodada e o Célio Lúcio foi até o técnico no último jogo contra o Paraná Clube e ele conseguiu fazer um milagre. Agora, por que ele não está conseguindo nada com o Atlético? Eu acho que, nós vamos ver daqui a pouquinho a coletiva do Vitor, né? Mas assim, eu acho que uma pergunta não foi feita na coletiva, a gente vai debater isso daqui a pouco. O Atlético está devendo alguma coisa para esses jogadores? Isso é que eu gostaria de saber e daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. Vamos falar, mas primeiro, vamos ouvir o que disse o Vitor aí durante a coletiva, um trecho aí que a gente vai mostrar agora. Diariamente conversa, diariamente a gente avalia. Em todo momento, antes dos treinos, depois dos treinos, a gente pega vídeo, busca encontrar onde está errando, né, fazer esse feedback. E assim, cara, não estamos fazendo nada diferente do que nós faríamos, né, se nós estivéssemos num momento melhor, num momento de vitórias. Né? Os processos são parecidos e a cobrança e o trabalho ele existe, né? Às vezes existe uma tendência, né, de alguns aí, por parte de imprensa, a querer implantar, a querer fazer crise dentro do elenco, mas assim, a gente que vive isso aqui todo dia, que está aqui no CT todos os dias, sabe que não existe nenhum tipo de problema interno, nenhum tipo de problema de relacionamento, nenhum racha, como vocês gostam de usar esse termo, né? Existe sim uma aceitação muito boa em relação ao trabalho do Filipão, né? Todos gostam muito do trabalho do Filipão, existe uma avaliação positiva em relação à sua conduta, então são fases que o futebol acaba acontecendo, né, por uma estabilidade na confiança que a gente tem que, né, fazer o máximo para restabelecê-lo o quanto antes. Fala, Vitão, você sabe o respeito gigantesco que eu tenho por você e pela sua história, mas falar que o Atlético não está vivendo uma crise,
aí já complica o meio-campo, né? Porque se a gente não puder apontar que existe uma crise, em hora nenhuma, por parte da imprensa, eu ouvi nada de racha dentro do grupo, isso aí a gente não acompanhou hora nenhuma, pelo menos pela minha bolha aqui, principalmente dentro da Band. Não ouvi em momento nenhum. Mas se a gente não puder analisar que um time vive uma crise técnica, crise dentro de campo, falando a respeito dos 10 jogos sem conseguir uma vitória, aí fica complicado. Eu acho que é uma coisa que está muito visível a todo mundo. Quero colocar nesse bate-papo aqui, HG, você tá por aí? Ele me escuta? Ele me escuta. E numa dessa eu preciso te ouvir. O Vitor falou que nesse momento existe um total entendimento que o trabalho do Filipão vai fluir, que a diretoria tá com o Filipão e que não existe crise no Atlético. Por favor, me socorra. Um abraço a todos. Olha, ô Vitor, eu não vou também segurar essa pica do lado de cá e não em nome do corporativismo, da imprensa nem nada. Não tenho procuração para defender a imprensa aqui, mas essa não vem colocar na conta da imprensa, né? Porque vocês da imprensa que ficam dizendo que a crise... Não, a gente fica dizendo não. A crise está estabelecida e ela é muito grave. A crise já existe e ela é muito grande. É muito grande porque nós estamos falando de um clube que não vence há 60 dias com uma folha de 20 milhões. Ah, mas você vai falar de folha de 20 milhões sempre? Vou falar sim. Vou falar e vou criticar sim. Um clube que tem o elenco que tem e que não consegue ganhar um jogo há 60 dias. Um time combalido em campo. Um time sem personalidade. Um clube que toma decisões mais por proteção. Vamos lá. Quando o Filipão foi contratado lá atrás, eu fui um dos que disseram tacada de mestre, escolheu bem, aprovação do torcedor, estava encostado, o mercado não dispõe de outros nomes e tal. Acertou porque o que a gente entende é que há um problema de ambiente não dentro de campo. O Filipão conseguiu chegar, o ambiente eu não sei como é que tá, você está dizendo que tá bom, mas dentro de campo houve uma queda muito acentuada na qualidade do futebol. Então há uma crise estabelecida sim. A diretoria não tem certeza sobre a permanência do Filipão, coisa nenhuma, não tem. Pelo menos por enquanto, isso foi dito por alguém do clube ontem, pelo menos por enquanto a gente não pensa em nenhum movimento. Pelo menos por enquanto, mas tem o São Paulo no domingo e depois tem o Palmeiras no meio de semana. Pelo menos por enquanto não se fala em movimentação. Só que, se daqui a pouco a coisa não acontece, nem o próprio Filipão, com a história riquíssima que tem no futebol, tem ressalvas? Tem. Todo profissional tem. Mas com a história riquíssima que tem no futebol, nem ele se sustenta sem resultados. O problema maior é que os resultados não acontecem e as explicações também, elas não vêm nas coletivas. Porque quando ele é perguntado, primeiro ele não deixa a resposta ser concluída, quando a resposta é concluída, ele não responde, ou quando a resposta é concluída, ele responde com ironia. Isso aí não é problema? Isso não é crise? Há uma crise, sim, senhor. E você pode ter certeza que ela não foi gerada por nós da imprensa, porque em 21, quando vocês ganharam tudo, nós não recebemos, pelo menos eu não recebi, minha medalha de responsabilidade por ter elogiado tanto, enaltecido tanto. Então agora, essa pica é de vocês aí, se virem com ela. Lu, a situação do Atlético tá complicada, né? Cada dia se complica mais. Você acha que o Filipão chega pro jogo de quarta-feira? Ou esse jogo contra o São Paulo, independente do que vier a acontecer, pode ser um fim de linha para ele? Olha... Só uma vitória salva o Filipão? Não, um empate salva o Filipão, por exemplo. Ou uma derrota por 1-0 salva o Filipão. Ele chega quarta-feira. Mas, para mim, não passa de quarta-feira. A questão é essa. Ô, Elton, a gente teve vários times do Atlético, vamos pegar os últimos 30 anos, um recorte, 93, 2004, 2005, 2011. Equipes complicadas do Atlético que não ficaram 10 partidas sem conseguir vitórias, né? É impressionante o péssimo trabalho que foi feito pelo técnico, que é feito pelo Filipão, mas não foi por falta de aviso. É legal ver o Thiago mudar de opinião, inclusive. Ele que foi o único aqui da bancada que comemorou. O Everton falou que também destacou, mas eu lembro, eu estava no programa no dia e o Thiago foi o único que... O Filipão é um grande treinador, vice-campeão da Libertadores do ano passado, e é legal ver
essa mudança de opinião, porque é importante mesmo mudar de opinião. Mas e ele é não isso. deixa de ser um grande treinador, ele tá fazendo um péssimo É um trabalho. grande treinador. Ele não deixa de ser um grande A treinador. história ele tá dele, fazendo um péssimo trabalho. a realidade, o recorte dos últimos anos do Filipão Você não está é dos sendo melhores. sacana comigo, Luciano. Não, eu tô te Mais uma elogiando. vez sacana. Tô te elogiando, Thiago. Não, mas você está sendo sacana. Porque Eu tô sendo Felipão agora, irônico, é um inclusive. baita treinador. E é mesmo. Isso não tira, ele não muda isso. Só que no Ele Atlético... foi um baita treinador. eu acho que ele até foi tá na história. Até lá, 2000. É um dos grandes da história, é um dos grandes da história. Exato. Até o 2000. ano passado, eu acho que ele fez ótimos trabalhos. Pô, o cara é vice-campeão da Libertadores do Atlético Paranaense. Mas o trabalho Foi em muito si- bem como o Ulisses destacou no Cruzeiro. Então, cara, sinceramente, eu imaginava que o Filipão fosse esse. O que veio ao Atlético tá longe de ser esse. Mas o trabalho é horroroso. eu, sinceramente, eu não imaginava que seria péssimo. Poderia ter um trabalho ruim, Eu também não. um trabalho ruim e tal, altos e baixos, mas não só baixos. O trabalho do Felipão, a gente não vê nada. Eu fiquei assustado de ver 2 volantes em campo contra o Palmeiras no primeiro tempo, assustado mesmo. Por uma equipe que tem 2 volantes em campo, automaticamente o meia adversário não vai respirar. 2 volantes que não encontraram o Rafael Veiga no primeiro tempo. Eu fiquei assustado. Isso é sinônimo de um time desorganizado, comandado pelo Felipão. Agora, tem o seguinte, o Atlético, eu falei aqui sobre a questão salarial, né? Ninguém perguntou ali na coletiva, não sei se não passou pela cabeça. Eu quero até tirar essa dúvida com o Thiago, que tem muitas... Eu vou te passar a bola, Eltinho. Não, é que tem isso. muitas fontes a respeito disso. Se estão devendo alguma coisa lá no Atlético. Porque é o seguinte, não que o jogador seja mercenário, que ele... Não, é o salário dele, ele tem direito, pronto, e acabou. Entendeu? Agora é o seguinte, não há explicação plausível, então, a não ser que só Jesus e um bom advogado na causa. Porque o imponderável, o sobrenatural de Almeida faz ruim. Porque o Vitor acabou de elogiar o ambiente, o trabalho do Filipão, os jogadores... Mas qual a explicação? O Atlético não vem jogando nada em relação a 2021, desde que o Turco assumiu, aí trocou para o Cuca, aí entrou o Cudê também, estava numa colocação melhor, inclusive com esses treinadores, mas massacrados e muito pela imprensa por causa da qualidade do futebol, a torcida também pegando no pé. E o que está acontecendo? É porque em 2005 teve um problema, eu sempre falo na questão salarial, que é o que geralmente derruba técnico, decadência, segunda divisão. Em 2005, teve um jogador do Atlético, o Atlético caiu, o presidente era o Ricardo Guimarães, o Atlético 3 meses sem pagar jogadores durante o campeonato, e esse jogador, esse medalhão na época, chegou atrasado no treino. Aí o Tite, que era o treinador, foi lá e disse o seguinte, 20% de multa. Esse jogador falou assim, pode multar, eu não estou recebendo. Então a coisa acabou indo para onde? Pro buraco. O Atlético trocou de treinador, o Atlético teve Tite, o Atlético teve Marco Aurélio. No final entrou o Loris Sandri, que deu ali um gás, mas a coisa acabou não acontecendo. Então é muito preocupante e eu gostaria de saber se deve alguma coisa. Porque salário na carteira e FGTS, a gente sabe que é um percentual menor para o jogador não ir na Justiça do Trabalho pegar os seus direitos. Mas premiação, avanço de fase na Libertadores, Campeonato Mineiro, o ano passado, porque o problema do jogador é o seguinte, não é você não pagar, porque a gente sabe que o Hulk, se não receber, a gente não vai precisar chegar aqui na Band e fazer uma campanha de cesta básica para ajudá-lo. Isso aí a gente sabe. Mas o que realmente dói não é só com o jogador de futebol, não. É prometer e não cumprir. Isso é uma opinião e não uma informação. Boa, a discussão vai render. De fato, tem dívidas de premiação, de direito de imagem, tudo referente a isso. Avanço de fase na Libertadores, avanço anterior na Copa do Brasil, até porque já foi eliminado. Então, tem algumas premiações que não foram pagas. Né? Então a minha opinião é essa. Não tá jogando nada, o Filipão vai cair porque não tá pagando a galera. Não, o salário tem dia, tá, gente? Não, mas isso é por causa da burocratização. O salário, burocracia. Salário, imagem, dia. Isso, Mas é importante. premiações não. É isso. Mas aí isso gera uma insatisfação. Tá, a discussão vai continuar, gente. Eu preciso andar aqui, eu preciso falar de diversão. Né? Então põe na tela aqui, Andrezão, pra gente, que agora é a hora da KTO. KTO é diversão garantida e colocando um pouquinho lá. Garante já aí o cupom de desconto aí, ó, DonosMG, que esse cupom com cadastro que você faz, você ganha 20%. Gente, não vai ser bucudo não, vai colocar lá pra cima de 100 não, que é até R$100. Você vai ganhar 20%, vai ficar fazendo seu joguinho ali, ó, de leve pra brincar e se divertir. Tendo mais de 18 anos e, por favor, não gaste a conta de água, nem a conta de luz. Vamos divertir aqui, vamos fazer uma múltipla aqui. Valusão, já começa com você. Vamos lá, Santos e Atlético Paranaense. Santos 2,30, o empate 3,20, Atlético Paranaense e o Atlético Paranaense com 3,25. Lembrando que o Atlético Paranaense tem Libertadores na próxima semana, então pode ser que dê uma poupada em alguns atletas aí. Paulo Turra e o Santos. E Atlético Paranaense. Santos sequinho? Santos seco. Luciano, Goiás e Fortaleza. Nossa, que 0x0 maravilhoso. Então vamos lá, 3,25.
Vamos lá, Ulisses, Internacional e Corinthians. Lembrando aí que as duas equipes têm compromisso na próxima semana, né? Sul-Americana e também Libertadores. O Inter, com certeza, O Corinthians deve empatezinho utilizar o sem time vergonha. principal, Eu acho que né? empatezinho. O Inter time reserva. O Inter time reserva. O Corinthians com o time principal. Então, vai empate? Vamos de empate. 3 e 14. Tiagão, Fluminense e Palmeiras. Palmeiras seco, 2. Palmeiras, 2,83. Isso. Valuzão, São Paulo e Atlético. Empate. Empate 3 e Isso 20. é bonzinho demais, Valu. Lu, Vasco e Grêmio. Que jogo, hein? Grêmio. 2,66. Bahia e Atlético. Bahia e América Mineiro. Bahia e América pagando 2 pro Bahia, 3,60 para a vitória do América. Curioso, só 2 pro Bahia. Ulisses. Bahia e América? Eu vou pelo América, que eu quero ver o melhor pro América, mas Tá querendo ganhar tô dinheiro. tá Então mais vai. pro Bahia. E Agora também eu vou quero querer pedir um. o HG. querendo ganhar dinheiro, Ulisses. O HG, Tá para precisando. falar para... Só um minutinho, gente, porque eu preciso falar lá em São Paulo, tem que gritar alto. Coritiba e Bragantino pro HG e também Cruzeiro e Botafogo. De Cruzeiro e Botafogo. Ai, papai, vamos no empate que tá bom demais. E o Coritiba e Bragantino, HG? Pode ir seco no coxa. Seco no coxa. E eu vou falar Cuiabá e Flamengo. Vai dar Cuiabá. Gol do Deivinho. Pode colocar R$5 aí pra gente. Tamo milionário. Milionário. Eu bati, conseguimos bater todos os recordes com essa múltipla. O que é isso aqui? Acertar os 10. Gabaritar os 10 Gabaritar resultados. os 10. A gente é craque, acho Tem que ser iluminado. Mas a Se KTO você te dá quer, essa faz oportunidade. Para quem não viu aí, ficou com R$374 mil no bolso, ganhando aí da KTO. Olha que beleza, apostando R$5 só. Isso é um bilhetinho premiado, viu? Bilhetinho premiado da KTO. Então é diversão garantida. Então vem com a gente, vem com a KTO, porque é lá que a diversão acontece. Domingo, o Cruzeiro encara o líder, Botafogo no Mineirão. Rafael Cabral e Wesley estão suspensos. Em compensação, Bruno Rodrigues e Gilberto estão de volta. Valu, eu te dou a palavra para falar a respeito desse jogaço envolvendo Cruzeiro e Botafogo. O Cruzeiro diante do time que joga um campeonato à parte, né? O Botafogo faz um campeonato realmente espetacular e as contas do torcedor do Botafogo para o título já começaram. Não quer dizer que o Botafogo será e já é campeão brasileiro, mas sim, é possível. A gente está falando de um time que tem 14 vitórias, lembrando que tivemos campeões como o Corinthians de 2017, que chegou a 21 vitórias. Cruzeiro não tem o Rafael Cabral, deve ser o Anderson, o seu substituto natural. Ainda tenho dúvidas com relação a que time o Pepa vai entrar da mesma forma que entrou contra o Atlético Paranaense, com o mesmo sistema de jogo ali, com o Jussa sendo mais um jogador de proteção no momento que o Cruzeiro não tem a bola, e quando tem a bola também, ele ajudando a sair essa bola ali de trás, deixando o Vital mais livre com o Lucas Silva, e juntamente com o Machado criando 2 atacantes, ou ele volta com 3 atacantes, vai jogar com homem de referência. Então, uma série de dúvidas, pelo menos que eu tenho. Claro, o Pepa, essa altura do campeonato, o Cruzeiro joga daqui pouco mais de 48 horas contra o Botafogo, ele já tem algumas respostas, mas certo é que o Cruzeiro tem opções, jogadores ganharam ainda mais ritmo nessa semana de treino, o caso do Matheus Pereira, o caso do próprio Arthur Gomes, que fez uma boa estreia. O torcedor já comprou mais de 40 mil ingressos até aqui, devemos ter um grande público no domingo para este jogo, e o Cruzeiro precisando, mesmo se tratando do Botafogo, de voltar a vencer, especialmente dentro dos seus domínios. Cruzeiro que já não vence há quase um mês, venceu a última vez o São Paulo, dia 8 de julho, mas um jogo com muitas alternativas para o torcedor do Cruzeiro. E o mais importante, lembrando que o Cruzeiro voltou a mostrar futebol contra o Atlético Paranaense. Lu, eu queria ouvir de você o seguinte, pro Anderson, que possivelmente vai ser o substituto do Rafael Cabral, qual o peso de um jogo dessa magnitude? É positivo ou é negativo para as costas dele? O que você acha que é a carga
de um jogo como esse? Você vai fazer a sua estreia, o seu grande jogo num campeonato brasileiro. Pela primeira vez você vai ter essa oportunidade vestindo a camisa do Cruzeiro. Num jogo especificamente dessa, né, grandeza, que é um jogo com 50 mil pessoas, e justamente contra o líder do campeonato. Posso estar enganado, Elton, mas se eu não me engano, o Anderson no ano passado, ele pegou uma pedreira ainda pior. Ele substituiu o Bento num jogo contra o Flamengo no Maracanã lotado. Foi uma grande atuação do Anderson, mas o Atlético Paranaense perdeu por 5-1. Se eu não me engano, era o Anderson, o goleiro naquela ocasião. Foi uma pedreira, então uma super pedreira. Já vivenciou uma situação difícil, né? Em outro clube. Aquele foi um jogo que o Atlético Paranaense estava envolvido com Libertadores, poupou alguns jogadores. Foi isso, e o placar ficou 5-1 para o Flamengo naquela ocasião. Agora, Elton, é difícil, né? O Botafogo vive um momento iluminado, a gente gosta de vivenciar situações. É um time bem treinado, organizado e vive um momento iluminado. A bola entra. O Eduardo, um jogador assim que é difícil marcar. O Eduardo lembra muito o Ricardo Goulart, 13 e 14, porque é aquele jogador meia que para o adversário marcar é difícil, porque é um meia, de repente ele vira um atacante, ele vira volante em determinado momento, então o Eduardo é aquele jogador difícil de marcar. Tiquinho Soares vivendo grande fase. E um pitaco sobre a escalação do Cruzeiro rapidamente, eu gostaria de ver. Reconhecer o momento é muito importante. Reconhecer que o adversário vive uma fase muito melhor é importante. Não há problema nenhum você dar um passo para trás e jogar no contra-ataque. Eu fortaleceria o meio-campo. Já vai com 3 volantes, então. 3 volantes. Jussa, Lucas Silva. E eu queria ver o Alisson nessa trinca e liberaria o trio da frente. Arthur Gomes, Bruno Rodrigues e ainda o Matheus Vital, já que o Matheus Pereira não está totalmente nas condições físicas ideais. Eu gostaria de ver esse time esperando um pouco o Botafogo e jogando nos contra-ataques. Ulisses, eu acho que você ficou meio contrariado. No fundo ele concorda com 3 volantes. Você reclamou a respeito do Atlético jogar com 2 volantes. O Cruzeiro com 3 volantes dentro de casa enfrentando o Botafogo. Observando as características dos volantes. Você ia por essa linha? Não, eu acho que não ia tanto, não. Aí deixar só claro aqui, não falei aqui só para não ficar aí depois meia verdade, faz corte, vai pro YouTube ou quem. Eu não falei que os jogadores vão derrubar o Filipão, não. Mas os desacertos, tá, gente? Vão complicar a vida do Filipão, principalmente as promessas que não foram pagas. Voltando aqui, eu acho o seguinte, o Cruzeiro contra os maiores, pelo menos nesse Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil, jogou bem, porque deixa o Cruzeiro jogar. O problema é quando o Cruzeiro pega Goiás, Curitiba, todo mundo lá atrás e não consegue jogar. Tirando aquele jogo com o São Paulo, que foi uma vergonha, que eu já falei aqui na semana passada, o Cruzeiro que vem aí dessa última vitória dessa época, eu acho que o Cruzeiro pode chegar, encarar numa boa. O Botafogo é um time muito forte, é um time que está iluminado. Eu achei que seria um cavalo paraguaio, ali até a 7ª, 8ª rodada, mas tô gostando do Botafogo assim, para quebrar essa hegemonia, né? Palmeiras, Flamengo, não dá, né, para ficar só nisso, não. Tá de parabéns o Botafogo, trocou de treinador, teve treinador interino, você vê quando a coisa tá encaixada, quando a fase é boa, quando tá tudo certo, meu irmão, aí não tem jeito, não. Aí quando tá tudo errado, principalmente fora de campo, né, que acaba refletindo dentro de campo, você traz 3, 4 treinadores em 1 ano e meio, já tá pensando em trocar outro com um trabalhando, enfim, eu acho que vai ser um grande jogo e eu não quero 3 volantes, não. Eu quero o Cruzeiro com 2 volantes encarando esse Botafogo, que é assim que tem que ser, Luciano Dias. Tiagão, você falou no dia 29 de junho. Caramba! Você falou que o Botafogo era um elefante em cima da árvore. Eu acho que foi esse o termo que você utilizou. E ele continua lá no alto ainda, firme e forte. Vou te dar essa oportunidade. Será que é o momento da virada é esse? O Cruzeiro conseguiu uma grande vitória para cima do Botafogo? Pode ser que a situação sua melhore perante os botafoguenses, que eu tenho certeza que estão falando na sua cabeça até hoje. Ô, Eltinho, esse elefante cai da árvore no domingo. Começa a cair da árvore no domingo. Cruzeiro vence, consegue uma boa vitória e esse elefante começa a cair da árvore. Eu não torço pro Botafogo ganhar, não. Diferente do Ulisses, eu torço contra. Torço bem contra o Botafogo. Já te falei isso, né? Mas por quê, Thiago? Não, eu queria que deixasse... Você quer Palmeiras ou Flamengo? Eu prefiro que seja Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro, Atlético, que seja o América. Mas sim o Botafogo. Mas por quê? Não sei. O que você tem contra o Botafogo? Você sabia que a torcida do Botafogo em Minas e Juiz de Fora... Quando ele era criança, ele queimou o dedo com um palito de fósforo. Aí Botafogo.
Ou ele tem medo de fogão. Eu acho que você tem medo de fogão. Você não chega perto de fogão. Deve ser isso. Viva o Botafogo. Sabe o quê? É porque o Thiago é a única estrela solitária. Não pode ter outro. Já acabamos o momento piada ruim? Acabou. Podemos voltar pro programa? Acabou. Porque até o Valu hoje fez piada ruim. Que Valu? nunca faz. Valu fez qual, pô? Ele acabou de falar. Mano, eu não achei ruim, eu achei tá boa. Achei boa. Mas assim, acho que todo mundo concordava com o Thiago no dia 29 de junho. Que Eu o não. Botafogo... Eu não. Que não seria o Botafogo aqui não. Todo mundo é muita gente. Todo mundo é muita Peraí. gente. Tinha muita dúvida. Peraí que eu tenho que ir lá pra São Paulo. Tem que ir lá pra São Paulo. HG, por favor, me socorra novamente. Aqui, fale pra gente a respeito desse jogo entre Cruzeiro e Botafogo. E eu também queria ouvir sua opinião a respeito do Botafogo. Quais os perigos que o Cruzeiro também vai enfrentar nesse jogo de domingo? Os perigos são um time organizado, os perigos além de um time organizado. As características, viu, Elton? Eu estou falando do Botafogo de característica e não de média de idade. A média de idade do Botafogo é superior, por exemplo, à média de idade do Atlético. Mas é um time que as características dos jogadores fazem com que seja um Botafogo com uma imposição física absurda. Então acho salutar que o Cruzeiro tenha Aí eu tô vendo a turma falar de 2 volantes e tal. Pelo menos um deles que saiba jogar e não só destruir, né? É que o Cruzeiro não tem esse volante que só destrói. Mas acho importante sim ter muito cuidado, principalmente nesse setor de meio campo. Agora, o Cruzeiro vai com um time muito leve. A gente fala tanto de confiança, o quanto ela é importante na sequência dos jogos. O Cruzeiro vem, honestamente, de um jogo muito bem jogado contra o bom Atlético Paranaense. E mesmo pegando um adversário, o Botafogo, eu não vou dizer que joga e deixa jogar, é muito difícil jogar contra o Botafogo, exatamente por causa dessa imposição física, time que corre muito, dá muito pouco espaço. Tiquinho Soares falou isso depois do jogo no final de semana, né? De ser um time que corre muito, compete demais, e o Cruzeiro pode enfrentar dificuldade nisso. Mas com um time leve, esses jogadores que estrearam, os reforços que o Cruzeiro tanto buscou na temporada, a expectativa toda em cima do Matheus Pereira, mas o Arthur Gomes, a estreia extraordinária que teve. Eu acho que o Cruzeiro, principalmente com esse time mais leve, com esses jogadores mais leves, de muita movimentação à frente, acho que isso pode trazer sérios problemas para o Botafogo. Duríssimo adversário, duríssimo. O Botafogo não é esse elefante em cima da árvore que o Thiago tanto fala, desde a segunda, terceira rodada. O Thiago está dizendo isso aí. E o tempo vai passando e nós estamos fechando um turno. Os caras meteram 12 pontos de frente para o vice-líder da competição. Então calma lá. É um baita adversário, o Cruzeiro tem tudo para fazer um bom jogo e acho que para o Cruzeiro é sim um bom resultado, mesmo vindo de empate fora, caso consiga pelo menos um empate contra o Botafogo. Duríssimo jogo, mas acho que é de empate para a vitória do Cruzeiro, sem querer fazer média, apostando apenas na organização, no excepcional trabalho do Pepa e nos reforços que chegaram e vão se encaixar seguramente nesse time organizado do Portuga. HG, brigadão, valeu pela participação mais uma vez. Segunda-feira a gente se reencontra. Um abraço, concordo demais com o HG. O time do Botafogo é um time muito acertadinho e, na minha opinião, eu falo isso tranquilo, pintou o campeão. Acho que dificilmente a equipe do Botafogo perde essa liderança aí ao longo do campeonato. É um time bem consistente e vai ser um título aí bem festejado pelo torcedor do Botafogo. Agora o recado é para você aí em casa que tá pensando em fazer aquela surpresona pro paizão. Sabe como? Tá chegando o Dia dos Pais nas Casas Bahias e o presentão tá num precinho. E é mesmo, chegou a hora de presentear o paizão pagando muito pouco. Tem parcelas a partir de R$19,90. Esse ano não tem desculpa, são milhares de produtos para você levar com esse precinho e fazer aquela parcela até 30 vezes sem juros. E o gerente Faimo Rodrigues trouxe as ofertas aqui pra gente. Faimo, satisfação recebê-lo aqui com a gente. Boa tarde. Quais são as ofertas maravilhosas que você tem pra gente? Boa tarde a todos. É isso, na Casas Bahia, gente, é presentão no precinho. E a Casas Bahia tá assim, ó, solta as ofertas pra gente.
Vamos lá, vamos ver essas ofertas aí. Primeira oferta, opa! Olha lá, Moto E 22, 32 GB, gente. 32 GB, por apenas R$ 44,90 mensais. Smart TV, 55 polegadas, 4K, alta resolução de imagem, por apenas R$ 2.399. Aparador Philips, One Blade, cara, presentaço pro seu pai, R$ 129 apenas. E tem um box aí também, hein? Tem mais ofertas, ó, box mais colchão, king size, gente, king size, é um baita preço, um baita presente, R$ 1.499 apenas. E geladeira, Brastemp, Frost Free, Inox, R$ 2.999. Boa, muito boas as ofertas. E você ainda pode parcelar em até 30 vezes no cartão Casas Bahia. São milhares de produtos para você deixar o paizão super feliz. Agora, você aí em casa já sabe, quer dar aquele presentão de Dia dos Pais? Então, pede o presentão com precinho nas Casas Bahia. Corre lá nas lojas e aproveite. Espero que o meu filho esteja acompanhando esse comercial. Não? É isso aí. Valeu, Corre pra Casas Bahia. Valeu. Obrigado, gente. Valeu. Ó, e antes da Libertadores, o Atlético visita o São Paulo no Morumbi lotado. Não sei se pode rolar aí estreia de Lucas Moura. Ai, eu acabei de receber um videozinho do Lucas Moura e do James Rodrigues, colombiano, que já passou pelo Real Madrid, pelo Bayern. Chamando a torcida. Já tem 42 mil ingressos vendidos. Valuzão, a pressão é pequena em cima do Atlético, que não está em crise? Depende da fala, né? Porque o que alguns têm falado, na verdade, me remete até às aulas da professora do desenho, Charlie Brown Jr., né? Mas tá aí. Vamos lembrar como que é a fala da professora? Um monte de coisa que a gente não consegue entender quando a realidade, na verdade, é outra, né? Jogo dificílimo, o Ulisses trouxe bem o São Paulo. Eu não tinha visto Vive, entre aspas, o seu pior momento com o Dorival. Dorival, o cara que tem se especializado em resolver problemas que parecem não ter solução, né? Foi assim o ano passado no Flamengo, agora é assim este ano no São Paulo, mas sem dúvida um time muito forte, sobretudo jogando no Morumbi. Na última rodada acabou até um resultado não esperado pelo torcedor, um empate contra o Bahia e um Atlético que voltou duas casas, né, contra o Palmeiras. Um jogo onde fez por onde vencer o Grêmio, mas não venceu. Fez por onde vencer o Flamengo, vencia até quase 40 minutos do segundo tempo, também não venceu. E contra o Palmeiras, com sinceridade, por mais que o senhor Felipe Scolari fique bravo, né, um arremedo de time, né, algo que parecia a primeira vez desses atletas. Então, eu tenho dúvidas de qual Atlético vai entrar em campo, Elton. É o Atlético... Porque esquece esse papo de evolução. Resetou a máquina contra o Palmeiras. Né? Então, eu não tenho dúvidas. Mas o futebol pode tudo. O Atlético pode chegar lá e vencer o São Paulo. Agora, só uma coisa. Para mim, o trabalho do Filipão é condenado. Quando qualquer técnico que passa a depender de... vamos esperar o jogo seguinte e fazermos uma nova avaliação. Esse trabalho já ruiu. É a onda que tá vindo. Esse trabalho já ruiu. É a onda que tá vindo. Lu, olha só, ontem eu bate-papo com um torcedor, um amigo meu, torcedor do Atlético, que acompanha muito o Atlético de dentro, e ele pegou e eu falei assim, e aí, tá triste com o resultado? Ele pegou e falou assim, velho, o jogo foi tão sonso, o Atlético foi tão sonso, que eu não tenho força para ficar triste. Porque não foi aquele jogo que o Atlético perdeu, criando inúmeras possibilidades. Aí que o torcedor fica muito triste, muito chateado. Mas o jogo... Como foi contra o Flamengo? O jogo diante do Palmeiras, ele foi meio aquele assim, o desanimador, o que desarma o torcedor. Ô Elton, e normalizar derrota é um problema. Quando o time começa a normalizar os resultados negativos, não que o Atlético, nas palavras, vai se acostumando, né? Mas nas palavras, não que o Atlético nas palavras esteja normalizando isso. Mas internamente, até na coletiva ontem do América, o Wagner Mancini e o próprio Juninho falando sobre isso, quando você internamente começa a normalizar resultados negativos, isso é um problema dentro de você. Isso serve para a vida, não é só dentro de campo, não. Sim. E aí, quando você começa a normalizar os tropeços da vida, é porque algo está muito errado na sua trajetória. Então, é um momento muito complicado do Atlético. O Zarate, por exemplo, é um jogador que... vai fazer muita falta. É um dos poucos que tem capacidade de armação.
O Igor Gomes é um jogador que carrega a bola, que busca a tabela, mas não é aquele pifador que a gente fala no futebol. O Patrick é força física e não vem jogando bem com a camisa do Atlético, Edenilson muito menos. É muito difícil o Felipão conseguir reorganizar ou buscar uma organização dessa equipe. Eu não vejo caminho, por mais que ele seja muito experiente, já conseguiu isso em outros momentos da sua trajetória, da sua história, mas neste Atlético, essa sintonia Felipão e Atlético não aconteceu. Thiagão, falando campo-bola, o que você faria, o que você mudaria nesse time do Atlético para encarar a equipe do São Paulo? Você conhece bastante a equipe do São Paulo, você acompanha muito bem o São Paulo. Eu queria que você falasse o que o Atlético pode fazer com o grupo que tem, com o elenco que tem, que tipo de esquema ou de armação o Atlético deveria fazer para tentar buscar pelo menos um ponto contra o São Paulo. O Elton, primeiro ponto, eu conversei agora aqui, saí rapidinho há pouco para tentar falar com uma pessoa de São Paulo, e na conversa ele me disse que o Lucas Moura de fato deve jogar, só não deve atuar os 90 minutos. Sim. Então, muito provavelmente deve entrar no segundo tempo para essa partida entre São Paulo e Atlético. Cara, eu mudaria bastante esse time do Atlético. Por exemplo? Primeira coisa, posicionamento. Eu não colocaria o Hulk para ser um centroavante enfiado entre dois zagueiros, porque vão consagrar a dupla de zaga São Paulina, assim como fizeram no jogo contra o Palmeiras. Colocaria o Hulk para carregar essa bola de trás, talvez até recuando para que ele jogasse como um antigo ponta de lança, né? Um pouquinho mais atrás ali, como um segundo atacante talvez. Deixaria os dois pontas ainda abertos. E aí a minha modificação seria no meio campo. Em vez de Bataglia e Otávio, talvez mudasse e colocasse um outro jogador para fazer aquela função que foi desempenhada pelo Bataglia, recuando o Bataglia para jogar como primeiro volante e colocando alguém no lugar do Otávio para atuar como um segundo homem de meio campo. A minha preferência é pela tentativa ainda no Patrick, pela recuperação do Patrick, que estava no São Paulo, inclusive. Então eu colocaria talvez um meio campo armado com Patrick e Bataglia, o Bataglia dando um pouco mais de combate e exigindo que os dois pontas, Pavão e Paulinho, voltassem e recompusessem o tempo inteiro. Então o seu meio campo seria formado por Batalha... Eu jogaria do meio para frente, tá? Bataglia, Patrick, Hulk. Pelos lados, Paulinho, Pavon e no ataque Allan Kardec. Ah, tá. Então você utilizaria no seu time o Hulk recuado, Allan Kardec e Hulk, exatamente. Só que o Hulk sendo um cara um pouco mais recuado, vindo de trás. Boa discussão. Essa discussão aí dá pra render bastante. Vou dar um recadinho aqui, ó. Primeiro eu quero o jingle. Cadê o jingle do CNR? Ele é bom pra caramba. Dê um pequeno reparo à construção do seu sonho. Vem pra cá, Rogerão da CNR. Cadê o jingle? Boa Cadê tarde, o jingle que a gente dá aqui a dançadinha? Vai ter um jingle novo aí, você já dançou? Então coloca. Você é bom de dançar, né? Chama lá. Cadê? Coloca alto aí pra eu ouvir. Apresentar demais, né, gente? Fala sério, hein? Que é isso, hein? Abração pra galera. Manda bem, mano. É claro, lógico que manda. Boa tarde, pessoal da bancada aqui. Gente, quem está nos assistindo também, muito boa tarde. Esse recado vai para você que está construindo ou reformando. É isso aí mesmo, de um pequeno reparo, construção do seu sonho. A CNR tem um mix completo, né? Faça aí como o Celso Gonçalves, do bairro Minas Caixa. Está assistindo o programa aqui, Abração para ele. Grande abraço para você, obrigado pela sua preferência, né? E se você não é como o Celso, que ainda não conhece a CNR, nos conceda esse privilégio. Liga aqui, ó, no nosso Televendas, no nosso WhatsApp, venha fazer um orçamento conosco. Se as ofertas que eu vou anunciar aqui não estiver de acordo com o seu bom gosto, não tem problema. Tem centenas à sua disposição, piso de todos os formatos e tamanhos, entendeu? Surpreenda-se. Nós entregamos em todo estado, querido. Não tem erro. Não tem erro. Vamos de oferta? Cadê as ofertas? A oferta, vai lá. Ó. Eu gosto A primeira disso. é o seguinte, ó. Tá um dia maravilhoso aí fora, mas tá meio frio, não tá? Tá. Cheio de tomar banho frio. Vai principalmente à tomar noite. banho quente, é lógico. Aí, ó, ducha Lorenzetti, bela ducha, 4 temperaturas, branco, de R$ 86,00 por apenas R$ 69,90. Essa oferta à vista uma vez no cartão. Tem mais oferta? Claro que tem, ó. Sempre bom. Sempre bom. Tem o piso Incefra PD 45,370, um piso coringa cinza acetinado, né? Ou seja, um piso cimentício, né? Perfeito, extra de R$ 32,00. Esse desconto tá bom demais, hein? R$ 22,90 não é desconto, não. O desconto é a condição de pagamento, ó. R$ 22,90 em 10 vezes no cartão. Vida. O Luciano, né? Que tá reformando a casa dele, ó. Fica de olho olho aí, ô. Aproveita, vamos lá, ó. E é o seguinte, para finalizar, você já reformou a casa, mas quer dar aquele trato, né? Quer limpar, limpador pós-obra Quartzolite, embalagem com 1 litro, de R$ 30,00 por apenas
20,90 à vista uma vez no cartão. Que coisa boa! Dê um pequeno reparo à construção do seu sonho. Vem com a CNR. CNR, da Reforma Construção BH, Nova Lima, Contagem, Betim e Varginha. Só pessoa de novo? Só, claro, e a dança. Isso, ó. Já levantou a audiência. O que é isso, gente? Um abraço, gente. Obrigado. Vou aprender ainda. Olha, ó, 3 minutos e 20 segundos pra você treinar aí em casa e mostrar que é melhor do que eu na dancinha. A gente volta daqui a pouco. Último break nos donos da bola de hoje rapaziada, muitas mensagens. Agora eu vou falar de Cruzeiro, né? Porque eu falei de Galo no último bloco, já falamos de América. Eu vou falar um pouco de Cruzeiro, que a rapaziada tá falando muito aqui sobre o jogão de domingo. Tem palpite, Andrezão? Você que é um gênio da KTO, o Andrezão sempre costuma acertar os palpites no nosso... Qual que é o seu palpite? Qual que é o seu palpite, Andrezão? Cruzeiro e Botafogo. Andrezão falou aqui no ponto 2x1 Cruzeiro, e eu vi muitos 2x1, inclusive, né? O Ricardo de Prudente de Moraes, Cruzeiro 2x1 em cima do Botafogo. O Ranieri de Corinto, falando Cruzeiro 2x1 no Botafogo. A rapaziada tá falando... O Elisângelo Félix falou Cruzeiro 2x1 no Botafogo também. Os palpites que mais tem aqui é Cruzeiro e Botafogo. 2x1 pro Cruzeiro. Esse é o meu palpite também, 2x1 pro Cruzeiro. Tô achando que o Matheus Pereira vai sair do banco, vai entrar e vai fazer um gol. Porque, rapaziada, tô vendo a rapaziada falando muito do Matheus Pereira aí, expectativa. Eu também tô curioso para ver ele em campo. Deixa eu ver aqui. O Maicon Verteiro aqui tá falando: Cruzeiro com os reforços que chegaram tem condições de lutar pelo título ou conseguir uma vaga na Libertadores ano que vem? Então eu vou perguntar. Fechou? Andrezão, tem como jogar lá no estúdio rapidinho? Fala, Eltinho. Oi. Eu escutei vários times aí, prognósticos. Eu queria escutar o do Valuzão também. Valuzão, qual seria o time do Valu para domingo? Jogador mentirinho. Cara, é difícil, né? Porque não temos a semana de treinos, mas o time eu não sei, mas a minha expectativa é de um time muito mexido novamente. E um outro assunto aqui, Valuzão, que a janela fechou para contratações, né? Mas ainda dá para pegar jogadores no mercado, sem clube. O Cruzeiro ainda está atrás, você tem essa informação se o Cruzeiro ainda está atrás de reforços? Ou se fechou o elenco com esses jogadores atuais mesmo? A janela de transferência do Cruzeiro para contratações, né? Ele pode trazer jogadores livres até o mês de setembro. A informação que eu tenho é que é este grupo até o final do Campeonato Brasileiro. Fechou, Valuzão. Muito obrigado. Vamos Valeu. voltar pra TV, rapaziada. Recadinho esperto agora. Pessoal, domingo tem o sorteio do Minas Cap especial de agosto, mas ainda dá tempo de garantir o seu e concorrer a 2 prêmios de R$10 mil, 3 apartamentos e mais 60 prêmios de R$ 2.500 no Gira Minas. Está precisando de dinheiro? Está precisando pagar umas contas ou querendo um apartamento novo? Então aproveite esta oportunidade e garanta já o seu Minas Cap online no comércio com o revendedor. Compre, faça o bem de contribuir com a PAI da sua região e concorra a 3 apartamentos e 62 prêmios em dinheiro de R$ 2.500 a R$10 mil. O sorteio é domingo às 9 horas da manhã aqui na Band. Minas Cap, você ajuda a PAI e o seu coração bate muito mais forte. Valuzão, só uma dúvida que está pregando na minha cabeça aqui. O Bruno Rodrigues pode ter o lugar dele ameaçado com todos esses jogadores que o Cruzeiro buscou bem
Matheus Pereira, Arthur Gomes, Papagaio, enfim. O Bruno Rodrigues, que para muitos ele foi o grande destaque do Cruzeiro até esse momento, mas ele pode ver sua situação meio que ameaçada? Para domingo eu não acredito que isso aconteça, mas a médio prazo, à medida que os outros... A disputa interna aumentou e a qualidade também. Então, acho que isso é muito positivo para a qualidade de jogo do Cruzeiro e para as opções que o Pepa ganhou. Pode acontecer, não só com ele. Acho que qualquer jogador do elenco do Cruzeiro no momento, com esse grupo que ficou para ir até o final do campeonato. Dá para falar aí, ó? Dá. Só sobre o Bruno Rodrigues. Eu acho que seria até muito bom ele tomar essa sacudida, ir para o banco um pouquinho, porque chegou um determinado momento que ele era o maior jogador do time do Cruzeiro, ou o melhor jogador do time do Cruzeiro. Eu acho que isso, em determinados momentos, ele acreditou demais que era o craque e deixou de passar a bola, foi muito fominha, gênio forte, a gente sabe que é um jogador que entrega, que veste a camisa, mas eu acho que para ele ia ser positivo, ele tomar esse sacode e achar que ele não é o craque que ele acha, não. Lu, 15 segundos é isso? Concordo. Beleza, fechou. Não, então é isso, agradecer mais uma vez vocês. Valeu. Agradecer a paciência aqui comigo, porque substituir o HG, meu amigo, não é fácil não, viu? Dança muito e pensando bacana, no pessoal Segunda ali. é você ainda? Não, segunda já o HG já volta. Você pode ficar tranquilo, o HG volta na segunda. Gente, um beijão pra todos. Valeu e até segunda. Fui!